E o Piper, pegar um dos bambambãs do calvinismo na atualidade. Deus planejou, ordenou e governou os ataques às Torres Gêmeas em 11 de setembro. Ele disse isso, e provavelmente você, como calvinista, deve concordar com Piper. Concordo. Ou seja, ele ordenou, ele planejou, ordenou e governou os ataques às Torres Gêmeas. Isso para nós é blasfêmia. Entendeu? Da nossa perspectiva, isso é blasfêmia, porque é atribuir a Deus a autoria do mal. Nós estamos olhando da perspectiva de baixo para cima. Eu estou trazendo aqui a perspectiva do que Deus acha. O melhor exemplo que a gente pode trazer sobre isso, para mim, é o exemplo de Jesus. Tá? Atos 4, nós temos ali, a partir do versículo 26 em diante, a pregação de Pedro ali, a partir do capítulo 2, e aí no capítulo 4, a pregação diz o seguinte: levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então aqui nós temos o quê? A responsabilidade do homem. Quem que matou Jesus na cruz? Segundo o que o texto vai dizer, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Mas eles fizeram o quê? Tudo aquilo que a mão de Deus havia anteriormente. Aonde que é esse anteriormente? É ontem? Não é ontem, é na eternidade. Aonde Deus anteriormente havia determinado. Bem-vindo ao Teologia em Debate. Aqui você acompanha os cortes mais impactantes das discussões teológicas no Brasil. Quer crescer no conhecimento da fé, entender mais sobre doutrina, Bíblia e tradição cristã? Então se inscreve agora, ativa o sininho e fica por dentro de tudo que rola por aqui. Vem com a gente para mais um corte revelador. Reverendo Clinton, vamos lá, pode começar a desenvolver sua ideia quando alguém pergunta lá: reverendo, quem criou o mal? Como é que funciona? Maravilha. Quando alguém pergunta isso, eu preciso perguntar: o que é criar? Porque criar tem vários sentidos, tem vários significados, e eu trouxe alguns desses significados, onde a palavra criar ela é exposta em dicionários, e ela pode significar como produzir, né, algo novo, fazer surgir, gerar. O exemplo é: Deus criou os céus e a terra, então ele deu origem a algo que antes não existia. Criar também pode significar educar ou cuidar do desenvolvimento de alguém. Por exemplo, ela criou os filhos com muito amor. E aí o significado disso é o quê? Ela acompanhou, orientou o crescimento, especialmente de crianças ou até mesmo de animais. Criar também pode significar desenvolver ou inventar algo. Então, ele criou um novo método de ensino, e aí a partir disso imagina e torna uma ideia que era só um pensamento em algo conceitual, em um objetivo. Mas também criar, no dicionário, pode significar causar ou provocar, né? A decisão criou polêmica, e aí a consequência disso é fazer algo que... fazer com que algo aconteça ou exista como consequência de uma ação. E é aqui que vai entrar o meu ponto. O que é criar? Criar é Deus simplesmente vir a este mundo e pegar a mãozinha do homem e fazer o homem cometer alguma coisa? Não, isso não é o sentido de criar. Criar aqui entra como foi colocado um dos significados do dicionário, causar. Então o fato de Deus causar a existência do mundo desencadeia no homem existindo, desencadeia no homem tomando decisões, no homem fazendo coisas, os animais, a criação e tudo mais. Então o fato de Deus ter decretado desde a eternidade alguma coisa não significa que ele seja aquele que pratica o que é mal. E aqui eu vou trazer o ponto de 2 Tessalonicenses 2. Eu até pedir para que, se o pastor quiser abrir também, 2 Tessalonicenses 2, é um texto onde nós temos ali algo acontecendo que vai ilustrar muito bem o meu ponto aqui. 2 Tessalonicenses 2:11 diz assim: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então qual que é a ideia aqui? Deus ele envia uma operação de erro, ele faz com que as pessoas creiam numa mentira, mas quem toma essa decisão, quem faz essa prática é o próprio homem. Então o fato de crer na mentira é algo ruim, é algo mal. Nós entendemos que é algo pecaminoso. Crer na mentira, a mentira é pecaminosa. Mas Deus é quem envia essa operação de erro, de modo que ele não pratica. Quem pratica isso é o homem. Ok, Bispo Hildo. Então, eu entendo que o problema ali não está na palavra criou. A questão principal é a palavra ra, que
foi traduzida em versões mais antigas, da King James e tal, até mesmo em versões da Almeida, mais antigas, elas foram traduzidas como mal. Mas, de fato, o contexto, ela pode ser muito bem traduzida como calamidade, como guerra, como conflito, como desgraça. E o contexto é determinante. Quando você observa aí o contexto do capítulo 45, tanto que as versões mais modernas, todas elas, as mais modernas americanas, e a nova King James, por exemplo, todas elas NVI, e em português, pode pegar a Nova Almeida, pode pegar NVI, pode pegar a Transformadora. As principais versões em português, as mais modernas, já traduzem como desgraça, ou como conflito, alguma coisa como calamidade, alguma coisa que tem a ver com guerra. Porque o contexto aqui, Pastor Clinton, se você observar bem, nunca trata de mal moral, de maneira alguma, não trata de pecado, trata de justiça, de juízo. O que está acontecendo? Pega lá no comecinho, Deus está já profetizando que ele vai levantar um ungido, um rei, Ciro, o persa, e esse vai guerrear contra a Babilônia e vai derrubar a Babilônia. Você pega o capítulo 47, Babilônia é a descrição da queda de Babilônia. Então, Babilônia vai cair. E vai cair por conta de quê? Por conta dos seus pecados. Não tem nada a ver com um mal moral. É um juízo de Deus. Deus pega Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, devido ao livre-arbítrio, ao pecado, e Deus está fazendo justiça. Assim como Deus trouxe juízo e levantou Babilônia contra o povo de Israel por conta da pecaminosidade, da idolatria, Babilônia abusou. Babilônia não poupou nada, extrapolou. Então Deus agora vai fazer a paz para Israel, levantando Ciro. Então ele está fazendo a paz e vai fazer a guerra contra a Babilônia. Agora, Deus está fazendo, ele está criando essas coisas como um juízo. Ele não está criando isso como um mal moral, como um pecado, como, sabe, alguma coisa gratuita. Então, veja só, Clinton, você, da sua perspectiva mais calvinista, você afirma que Deus é o criador, o decretador de tudo que acontece. Sim. Então, você acaba, mesmo quando você não quer, você acaba não deixando alternativa para ser humano, para diabo, para quem quer que seja. Você coloca as pessoas como objetos nas mãos de um Deus. Eu sei, mas eu estou falando como eu interpreto e como eu acho que a maioria das pessoas... Do ponto de vista do observador. Do ponto de vista de um observador de fora, é muito difícil. Né? Você pega a Confissão de Westminster, Deus... Tudo decretou tudo o que acontece, inclusive o pecado, inclusive as coisas ruins, as calamidades, ou digamos assim, os crimes. Né? Então, isso é comprometedor, eu diria assim. Isso não beira, no mínimo beira, para mim, acaba parecendo mesmo blasfêmia contra Deus, porque Deus é puro, Deus é bom, Deus é perfeito. Né? Volta aqui. Reverendo Clinton. Então, pode parecer, mas não é. Eu afirmo com todas as letras, Deus é bom, Deus é santo, Deus é justo, em Deus não há mal, em Deus não há pecado. A questão toda não é essa. A questão toda é a seguinte, o que é pecado? Via de regra, sim, uma definição de pecado. Pode responder, o que é pecado? Pecado é uma transgressão da lei, certo? Transgressão da lei de Deus. Do que é correto, do que é certo. Mas imaginando que Deus é aquele que define o que é correto. Então, o que desobedece, o que vai contra o que Deus diz, é pecado. Você transgride uma lei que Deus estabeleceu. Isso é pecado. Certo? Sim, mas eu acho que existem coisas que a gente pode, mesmo que Deus não tenha dito, existem coisas que são certas e coisas que são erradas. São naturais, sim, eu entendo. Mas assim, partindo do princípio de pecado. Pecado é a transgressão da lei de Deus, certo? Você diz, né? Deus ele não criou o mal moral. É claro, Deus não é posto sobre Deus nenhuma lei de modo que ele, desobedecendo essa lei, ele cometa pecado. Talvez o pastor vai dizer assim, mas tem aquela parte que vai dizer que Deus não vai contra a sua própria natureza. Sim, essa é uma lei que há em Deus, ele não vai contra a própria natureza. Mas, por exemplo, ninguém diz assim que Deus não pode, por exemplo, matar um bebê. Um exemplo. Nenhuma lei diz para Deus, de modo que quando ele faz isso, e ele faz, nós temos o evento do dilúvio, Gênesis 6 a 9 ali, e nós temos Deus salvando o rato
Deus salvando animais que para nós não tem relevância nenhuma, e muitas pessoas morrendo. E na Arca de Noé não tinha um berçário. Um bebê não foi salvo. Foi salva a família de Noé, mas bebês morreram no dilúvio, concorda? Bebês morreram no dilúvio. Sim. Então, nesse sentido, não há nada que é posto sobre Deus dizendo Deus não pode matar. Deus não pode tirar a vida, por exemplo, de milhares de pessoas, inclusive crianças, inclusive bebês. E aqui, nesse exemplo do dilúvio, entra um ponto importante. Eu entendo que Deus ele executa juízo como resposta ao pecado do homem. Mas nesse caso em específico de Gênesis, da Arca de Noé, do dilúvio, qual foi o pecado cometido pelos bebês, pelas crianças? É claro que diante de Deus não há ninguém que seja indesculpável, mas ainda assim, Deus estava punindo a nação pecadora, Deus estava punindo aqueles que estavam ali se opondo à mensagem de Noé, aqueles que estavam vivendo uma vida devassa. Deus ele se opõe a tudo isso e ele manda o dilúvio como juízo. E quem que paga junto com desse juízo? Os bebês, as crianças. E aí? E nesse caso, Deus ele fez algo mal por causa disso? Para nós, humanamente falando, se qualquer um de nós aqui vê alguém matando um bebê, uma criança, é algo terrível, é maldoso, é cruel. Mas e para Deus? Para Deus nós aplicamos a mesma régua? Nós não aplicamos a mesma régua para Deus. Sim, veja só. Eu acho um pouco, para não dizer bastante, perigosa a sua afirmação. Quando Deus ele sofreu essa acusação que você acabou de fazer, sabe? Ele sofreu isso e a gente encontra isso em Jeremias capítulo 19 e no versículo 5 ele responde quando ele é acusado de pedir a morte ou sacrifício de crianças, de bebês, ele responde assim: coisa que não ordenei, como você disse que Deus decretou tudo, ordenou tudo, coisa Sim. que eu não ordenei. Então Deus se defende dessa acusação calvinista. Coisa que eu não ordenei, da qual nunca falei, nem jamais me veio à mente. Como é que você lida com isso? Você acabou de dizer que veio à mente de Deus, que Deus ordenou, que Deus decretou e que ele mata mesmo. Eu acho isso perigosíssimo. Certamente veio um juízo sobre a humanidade pecaminosa e todo mundo pagou pato. A gente sofre muito. As crianças foram, de alguma maneira, injustiçadas pelos pecados de seus pais. Se o nosso presidente da República, se você está na Rússia, se eles fazem guerra, todo mundo acaba padecendo. Há muita injustiça nesse mundo, há muita coisa fora de ordem nesse mundo. E aí você tem que entender, isso não está no decreto de Deus, isso não está na vontade de Deus, isso não passou pela mente de Deus, essa maldade, essa matança, essa mortandade não é o propósito de Deus. Aquilo foi um juízo de Deus para toda a humanidade pecaminosa que tinha completamente se desviado. Tem que entender disso. Então, mas esse não era da vontade de Deus, como aconteceu de bebês morrerem por e causa pagar... da injustiça, então, como acontece mas hoje Deus nas guerras. Se Deus não quer que isso aconteça, isso Sim. ainda pode acontecer, mesmo Deus não querendo que isso mesmo aconteça? Que Deus, por conta do livre-arbítrio, Clinton. Vem comigo aqui, ó. É assim. Há uma série de coisas que estão acontecendo nesse mundo que estão fora da vontade de Deus. Da vontade revelada de Deus, eu concordo. Da vontade de Deus. Porque Deus é amor, Deus é bom, Deus ele não tem prazer na morte Sim. até do ímpio. Isso tudo é revelação. E tudo é revelação. Okay. Então, Deus é puro, Deus é luz, nele não há treva alguma, Sim. né? Então, agora Deus criou um mundo, Deus criou seres angelicais e seres humanos e concedeu a eles algo muito precioso que é a liberdade, que é o livre-arbítrio, que é a capacidade de escolha. Agora, o homem fez mau uso dessa capacidade de escolha, desse livre-arbítrio. Adão e Eva, e assim toda a humanidade, resolveu desobedecer. E o que acontece quando a gente resolve desobedecer? A gente traz sobre nós a maldição, a consequência do pecado. Por isso de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Não há nada assim, não há nada diferente disso. Deus tinha advertido Adão e Eva que se eles pecassem, eles morreriam, haveria consequências danosas para eles, para seus filhos, para toda a humanidade. Agora, Deus poderia ter criado um mundo perfeito onde nada disso pudesse acontecer. Ou seja, se ele criasse seres robotizados, seres programados, se ele decretasse cada uma das ações dos seres humanos, aí sim tudo aconteceria perfeitamente de acordo com a vontade dele. Agora, como ele não decretou isso, ele decretou que o homem tivesse livre-arbítrio e permitiu e deu espaço para o exercício desse livre-arbítrio, o mal acaba acontecendo nesse mundo. Ok, reverendo.
E como é que a gente encaixa essa ideia, então, na eternidade? Porque na eternidade não vai ter pecado. Sim. Na eternidade, as coisas vão acontecer 100% como Deus quer. Sim. E aonde estará essa liberdade? Você então acredita... Nós teremos a possibilidade de cair novamente por conta disso? Eu creio que não. Creio que não. Então aí a gente já vê um furo no que você trouxe antes com agora. Claro. Não é por aí, porque a gente não entende direito todas as coisas. Deus criou e concedeu. Parece que a gente passa por esse processo, por esse mundo, por um processo de triagem. Deus estava o quê? Buscando verdadeiros adoradores. Sim. Que o adoram. Então isso é uma triagem. Deus está concedendo liberdade e buscando verdadeiros adoradores. E ele busca isso efetivamente. Exatamente. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Quando a gente passa por essa triagem, a gente vai ser santificado, glorificado, vai ter uma outra dimensão. Então, isso já estaria satisfatório. Deus vai nos dar uma graça poderosíssima e todas umas condições assim especiais para a gente poder viver uma vida. E não teremos livre-arbítrio mais. Vamos ter livre-arbítrio. Só que aí a gente já teria passado por esse teste, por essa prova. Entendi. Eu vou prosseguir aqui quando já. Eu passo a palavra para vocês, geralmente você faz uma pergunta e aí o tempo fica desigual. É porque eu fiquei curioso só do que ele estava defendendo. Não tem problema ele usar meu tempo, só porque eu fiquei curioso. Vamos lá. Você falou sobre que Deus não ordenou, não pensou e tudo mais. O exemplo de Isaac. Né? Vamos imaginar ali que é claro que Deus ele quer trabalhar em Abraão, ele quer provar Abraão, mas Deus ele ordena que Abraão mate Isaac. Sim. E Abraão vai fazer isso. Sim. E matar uma criança, nós entendemos que é moralmente errado. Sim. Nós entendemos que Abraão ele estaria ali cometendo um pecado, ele estaria cometendo um assassinato, ele mataria o próprio filho. Só que a questão toda aqui é que foi Deus quem ordenou que isso fosse feito. Sim. E aí eu tenho outros textos aqui também que nos apresentam coisas que Deus ordenou que fosse feito e que são coisas cruéis e que são coisas terríveis, mas ainda assim isso não faz de Deus aquele que pratica aquilo que é mal, aquilo que é pecaminoso. É o que eu trouxe antes. Deus ele não está sobre nenhuma lei humana. Eu não posso dizer para Deus assim que se ele matar alguém, ele está cometendo homicídio. Eu não posso dizer que se Deus, por exemplo, como diz lá em Ezequiel, enganar um profeta, e está escrito lá em Ezequiel que ele engana o profeta, ele não comete pecado por isso. Nós cometemos. Essa lei, essa régua, ela funciona para nós que somos criaturas. Para aquele que é criador e legislador da lei, isso não funciona, isso não se aplica. Então a nossa perspectiva muitas vezes fica daqui de baixo, nós estamos olhando para Deus como sendo aquele que pode ou não pode fazer alguma coisa, e no fim das contas a gente acaba colocando Deus no banco dos réus. Olha, o senhor pode fazer isso aqui o senhor não pode fazer, aquilo o senhor pode, isso aqui o senhor não pode. Não, porque Deus não pode de jeito nenhum fazer esse tipo de coisa porque é ruim. Um outro exemplo, lá nós temos o extermínio, quando Deus manda as pragas lá no Egito, nós temos a matança generalizada dos bebês egípcios. E aí os bebês egípcios estavam pagando pelo pecado dos seus pais, ok, mas eles eram bebês, eram pessoas que por eles não havia nenhuma prática que incitassem Deus a sua ira e o seu juízo. E ainda assim eles sofrem. Tem essa história de matar os bebês? O assassinato, o anjo da morte enviado para poder... lá não fala bebês, fala primogênito. Primogênito, desculpa, isso, corrigindo. Mas a gente entende que haviam bebês ali no meio também, tá? Esse que foi meu raciocínio, esse foi meu pensamento. Eu só troquei. Obrigado por me corrigir aqui. Então, assim, extermínio de primogênitos, incluindo bebês, crianças, adolescentes, jovens. Sim. Então, assim, isso tudo acontece de modo que Deus não é aquele que está praticando o mal. Ele está, claro, determinando que isso aconteça, de maneira que eu expliquei antes, é uma causa, Deus está ali estabelecendo a causa, ele vai determinar que isso aconteça, mas quem pratica isso são os agentes, são os homens. Que, claro, dentro do seu campo, eles possuem as suas responsabilidades. Concordo que Adão e Eva eles eram livres, eles tinham liberdade de natureza, eles não eram escravos do pecado como nós somos, nós nascemos separados, nós nascemos, de acordo com Romanos 3, 10 a 18, e o 23 vai dizer que nós nascemos separados de Deus, não há quem faça o bem, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Nós estamos debaixo dessa condição. Adão e Eva não estavam. Adão e Eva, eles eram livres na natureza, não tinha influência para o mal, inclinação para o mal. Nós temos. Deus, ele faz, então, uso de tudo, antes da queda e depois da queda. Ele determina de todas as maneiras. Ok, certo. Então, Cleito, você aborda a questão do sacrifício que Deus pediu a Abraão que fizesse o sacrifício de Isaac. Entenda que aquele é o contexto
do qual Abraão vem, muito idólatra, onde sacrifício de crianças eram praticado em toda parte, né? Em todas quase todas as religiões, podemos dizer, exigiam coisas parecidas. E aquilo é muito mais pedagógico do que qualquer outra coisa. Deus está querendo exatamente o contrário. Ele não está querendo a morte, a gente sabe, você sabe que Deus. Mas ele ordenou. Mas aí que Esse aqui é o ponto. É isso que eu tô. É claro, porque é um ato pedagógico. Porque o que Deus está pedindo, e através dessa experiência, o que Deus está mostrando é que ele não requer o sacrifício de criança. No final das contas, essa é a moral da história. A gente consegue ver isso no final, porque a gente já tem a conclusão da história, né? Abraão não tinha isso. Abraão não tinha. Abraão tinha o quê? Uma cultura onde essas coisas eram e a normais. Ordem de Deus para que fizesse e uma isso. ordem, então, de Deus para fazer. Veja que aquilo é super pedagógico para o contrário. No final das contas, Deus está acabando com a ideia. Deus não pede sacrifício de crianças. Sim. Ou seja, ele está querendo, através de um ato radical, primeiro, provar o amor e a dedicação de Abraão. Agora eu conheço. Agora eu sei que você realmente me ama e foi capaz de dar o seu filho. Agora, ao mesmo tempo, ele não está requerendo isso, ele impede que isso aconteça e está dando um basta a isso. Eu sou Deus, eu não peço, eu não quero isso. Ainda que eu tenha pedido isso, foi um teste. Foi uma prova. Uma prova, e eu estou provando que eu não exijo isso. E aí você vai para Jeremias, você vê lá, o caso de Jeremias, exatamente, as pessoas estão acusando a Deus. Então o senhor pede sacrifício de criança, o senhor está... coisa assim, eu falo assim, eu não peço, não me passou pela cabeça jamais que Abraão fosse sacrificar, de fato, o seu filho. Então, moral da história, aquilo é para acabar com essa ideia de que Deus exige sacrifício de crianças. Ele não exige. E na questão da morte dos primogênitos e tudo mais, são injustiças que são praticadas, digamos assim, por conta dos pecados. Injustiça, eu estou dizendo. São juízos que são praticados por Deus por conta do pecado. A gente sabe que, como pais, a gente sabe que, como líderes, a gente tem uma responsabilidade sobre nossos filhos, e as nossas ações, quer sejam boas ou que sejam más, elas respingam sobre os filhos de uma maneira muitas vezes direta ou indireta, mas muitas vezes direta, né? Há pais que praticam tantas abominações que trazem sobre si consequências graves que pegam os seus filhos. Então, isso é agora, não tem nada arbitrário. Você não vai encontrar um decreto desde a eternidade de Deus, quando nada tinha... Sabe, só tinha Deus lá, Deus decretando essas coisas assim, arbitrariamente. Vai acontecer isso, eu vou matar aquilo. Não, são juízos de Deus. As calamidades e essas coisas que acontecem são muito mais juízos, nunca são assim, lá vão ter, por conta do desejo caprichoso de Deus ou qualquer coisa que valha. Não é assim. Vou fechar esse bloco aqui com o reverendo Clinton. Eu citei o texto de Abraão indo sacrificar Isaac, mas foi intencional. Eu entendo que existe realmente um ensino de Deus por trás, ele quer realmente ensinar Abraão, e eu entendo tudo isso. Mas existem outros casos também. O caso do extermínio dos povos cananeus, onde Deus ele ordena o extermínio de nações inteiras, homens, mulheres, crianças, até animais, sobrou até para os animais. Então, mas sempre é como juízo, né? Então, eu entendo que é sempre como juízo, mas é o seguinte, bem, fica parecendo, você falou que Deus não faz nada arbitrário, mas fica parecendo que Deus, ele acaba matando pessoas que não tem nada a ver com isso, e tá tudo bem ele matar, como consequência do pecado do outro. Sim. E tá tudo bem. Não é que tá tudo bem. Mas fica parecendo, o tom juízo, que você traz. É diferente você dizer que Deus está decretando tudo que acontece, e outra é Deus está simplesmente dizendo, olha, se você agir assim, a consequência vai ser aquela. Mas nesse caso aqui não tem isso. Nesse caso há uma ordem, Deus ordena que seja exterminado os povos cananeus para dar essa terra aos israelitas. Então, ele vai exterminar, ele vai acabar com a cidade. Mas e aí você está dizendo aqui assim, que é a consequência do pecado deles. Quando Deus falou com Abraão, Deus falou para Abraão assim que o povo ia ficar lá 400 anos, sim, porque a medida do pecado dos amorreus ainda não tinha se completado. Então, não seria uma paga do pecado? Não, tudo bem, isso eu entendo, não é esse o ponto aqui. O ponto todo é assim, eu entendo que pode respingar em pessoas, mas isso acontece constantemente no Antigo Testamento, e Deus punindo nações completas e levando em consideração pessoas que não tem nada a ver com isso. Esse negócio que diz não tem nada a ver, fica por sua conta. Não, né? Mas aí eu tô jogando na interpretação do que você está falando. Você faz parte daquele povo que você é pecador. É claro, mas aí assim, o salário do pecado é a morte. Eu tô no lugar errado, na hora errada, então?
Essas crianças estavam no lugar errado, na hora errada? Olha, são pessoas que fazem parte do povo pecaminoso, que são pecadores, que nasceram em pecado. Elas não, ninguém ali está recebendo nada de graça. Claro, não, mas e no caso dessas crianças, desses bebês que não têm culpa direta nesse pecado? Olha, os seus pais estão sendo punidos porque eles cometeram pecados graves. Imagina, se eles são... Então mata só os pais. E aí as crianças, os bebês ficam vivos. Tá bom. Então a gente vai... É uma desgraça que já se abateu. Deus vai cuidar dessas crianças na glória. Não, mas aí não, seja isso não responde. Não, mas responde porque é sempre juízo de Deus. Não, isso aí a gente está jogando realmente no colo de Deus e tudo mais. Mas isso não responde. Não, quem joga no colo de Deus é você, Cleiton. Desculpa, mas eu acho que Deus está fazendo justiça. No governo da Coreia do Norte, por exemplo, ele não é arbitrário. No governo da Coreia do Norte existe exatamente isso, onde famílias inteiras morrem, não importa se você é primo, sobrinho, tio, enfim, você tem a linhagem, eles acabam com toda a família. Então, assim, o que você está trazendo, a ideia de Deus matar nações, acabar com nações, ordenar o extermínio generalizado de nações, ele simplesmente mata homens, mulheres, crianças, animais, bebês que estão mamando no peito. Ele mata literalmente todas as pessoas. Quando tem uma guerra, quando tem um conflito, então, não é isso que acaba acontecendo. Mas nesse caso, Deus está ordenando esse extermínio para dar essa terra para o povo israelita. Agora, você viu quanta misericórdia ele teve do povo de Canaã? Claro, eu enxergo esse lado também, mas é porque o nosso assunto está indo para outro. Não está indo para outro. Sim. É assim, olha, vamos lá. Tem muita diferença entre o que você está falando e o que eu estou falando. Claro. Você está dizendo que Deus decretou o mal, Deus decreta o pecado. Isso é mal. Sim. Essas mortes são más. Mas você chega a decretar, você chega a declarar que Deus decretou, inclusive, o mal que as pessoas estão praticando. Mas isso aqui não é mal? Exterminar nações é mal. Calma, que eu tô indo por partes. Eu estou dizendo que esse extermínio ou qualquer outra calamidade é juízo de Deus por conta da pecaminosidade. Agora, você ainda diz, como acredita que Deus decretou tudo, que Deus decretou os pecados daquelas pessoas que vão trazer a calamidade como consequência. Mas se é um extermínio de uma nação, isso é pecaminoso. Homicídio, genocídio em massa, limpeza étnica nesse caso. Só deixa eu explicar, porque eu acho que talvez você não esteja entendendo meu ponto aqui. Não, eu entendi. A ideia é que as minhas respostas aqui é para fomentar, para que a gente consiga também se desdobrar em todos os pontos. O ouvinte, o telespectador não tenha entendido qual eu acho que é o ponto principal. A sua posição é de que Deus decreta tudo, inclusive os pecados. Sim. Ou seja, então Deus teria decretado todos os pecados cometidos pelos cananeus durante todo o decorrer da história. E ainda teria tido misericórdia e compaixão deles, preservado que eles ainda não tinham completado a medida, extrapolado a ira de Deus. Deus ainda estava sendo paciente com eles, dando mais tempo para eles poderem ainda viver, porque Deus é compassivo, misericordioso. Mas por fim, então, agora Deus estaria punindo a eles pelos pecados que Deus decretou que eles praticassem. Esse é um problema. Porque foram eles quem praticaram. Porque eles poderiam deixar de praticar. E contra a natureza pecaminosa deles? Não. Quem deu a natureza? Quem criou eles com essa natureza? Não, Deus criou a natureza de Adão e Eva boa. Eu sei, mas Deus não decretou tudo que você falou? Sim, mas o pecado. Eu expliquei no começo que o fato de Deus decretar não significa... Não, mas eu disse no começo. Nós estávamos falando aqui sobre a questão do juízo, e aí um dos pontos que o Bispo Hildo trouxe foi que isso acontece como uma consequência, a justiça é por conta do pecado do povo, e por consequência algumas pessoas acabam morrendo, pessoas que aos nossos olhos humanos são pessoas inocentes. Eu trouxe exemplos de bebês, eu trouxe exemplo até de animais que acabam pagando ali por conta disso, mas ainda assim, como eu tinha dito antes, o que fica parecendo é que nós estamos enxergando Deus justamente daqui de baixo. A gente está olhando para Deus a partir da nossa própria ótica. E o que eu chamo a olhar, o que eu chamo a enxergar, é que se for dessa maneira, muitas coisas para nós não teriam um rigor tão grande. Um exemplo aqui, tá? A morte de Nadab e Abiú. Eu creio que o pastor deve se lembrar da morte de Nadab e Abiú. Ofereceram fogo estranho, diante de Deus, e por consequência eles acabaram morrendo. Aos nossos olhos, uma prática litúrgica não tão agradável a Deus não merece a morte, ou merece? Penso que não.
uma prática, eu vou oferecer um culto a Deus que não é um culto do jeito que Deus ordenou. Até porque se fosse assim, nós teríamos igrejas fechando aos montes, pessoas morrendo, porque o tanto de igreja que oferece culto estranho, fogo estranho para Deus em culto, mas isso acontece, ele oferece fogo estranho, mas aos nossos olhos, punir alguém por um simples erro, e eu tô um simples entre aspas, tá? Não quero diminuir a gravidade, mas punir ali por conta de um erro litúrgico, com a morte, aos nossos olhos isso é terrível. Pô, a pessoa vai morrer por conta disso? Mas na régua de Deus as coisas funcionam diferente. É essa a minha defesa aqui. É que Deus, ele decretando coisas, ele não está transgredindo lei nenhuma, ele não está cometendo pecado nenhum, ele não está fazendo mal nenhum, pelo contrário. A criação toda está a dispor dele, Satanás está a dispor dele, todas as coisas estão ao seu dispor. Ele é aquele que faz como quer diante das suas próprias criaturas. Ele é o criador, nós somos as criaturas. Ele é o legislador, nós estamos debaixo dessa lei que ele legisla. Então, a minha defesa aqui é justamente essa. Deus decretar o mal, Deus querer que as coisas aconteçam como elas aconteçam, não significa que Deus está sendo conivente com aquilo que é maldoso, pecaminoso, com aquilo que é ruim. Matar pessoas, matar crianças inocentes, bebês inocentes, no dilúvio e em outros lugares. Deus, ele poderia ter salvado essas crianças, não poderia? Mas ele não salva. Ele poderia, mas ele não salva, justamente porque o propósito dele era que essas crianças também morressem, porque ele faz uma limpa geral ali. Ok, bispo. Então, você cita esse episódio do fogo estranho. Bom, é mais um episódio onde alguém está cometendo um delito contra Deus ou pecando. Uhum. É juízo de Deus sobre ele. Então, ainda que você não possa dimensionar isso, não perceber a gravidade, a eles, como sacerdotes, mais foi dado. E a quem mais é dado, mais é requerido. Sim. Portanto, eles estão ali aviltando a glória de Deus, a santidade divina, eles estão como líderes, e aí, para eles, o peso é maior devido à responsabilidade e às graças e às oportunidades maiores que receberam. Então, cabe a Deus fazer justiça. Mais uma vez, é justiça. Agora, o que me assusta é quando você começa a querer defender que Deus está praticando injustiça, porque ele está pegando, ele está matando ou ordenando a morte de inocentes. Você coloca isso, você fala, ele está praticando então injustiça. Então Deus seria injusto dessa ótica. Esse é um problema. Aí você defende a Deus dizendo que ele não é injusto porque não há critérios para o que Deus pratica. Você entendeu? Ele pode fazer isso muito bem, porque ele está acima da lei, ele está acima de tudo. Então isso é complicadíssimo da minha perspectiva, porque você atribui a Deus uma clara injustiça, porque ele está sendo responsável direto pela morte de inocentes, como sai isso da sua boca, da minha boca, nunca... Não, você falou. O responsável é quem matou. O fato de Deus decretar não significa que ele é aquele quem praticou. É isso que eu estou dizendo. Não, mas tudo bem. Olha, o dilúvio foi ordenado por Deus. Aquela pessoa, tudo aconteceu num crime, a quem ordena o crime e quem pratica o crime podem ser pessoas diferentes, mas todos são responsáveis por aquele crime, concorda comigo? Sim, concordo, mas esse é o exemplo humano. A gente quer agora colocar o exemplo humano e colocar Deus. Mas você que está colocando os exemplos humanos. Não, eu estou citando como pano de fundo. Poderia citar? Não, eu vou pegar aqui. Mas pode falar, viu? Eu não quero ficar interrompendo ele também, mas como a gente tem até nessa liberdade da gente... Clinton, tá eu ótimo. acho que você não está atrapalhando. Não, você não está atrapalhando, eu penso que tá bom o nosso diálogo dessa maneira. Eu estou satisfeito, Clinton. Maravilha. Nós não vamos cancelar esse debate. Não, tá de boa. Segue. Por exemplo, você é partidário, como calvinista, da Confissão de Westminster. Deus, desde toda a eternidade, pelo seu sábio e santo conselho, o conselho de sua própria vontade, ordenou livre e imutavelmente tudo que acontece. Sim. João Calvino chega a dizer o seguinte: as criaturas são tão governadas pelo conselho secreto de Deus que nada acontece senão o que ele decretou, consciente e voluntariamente. Nada acontece senão aquilo que ele decretou. Ou seja, as criaturas, elas não têm liberdade para fazer qualquer coisa que não seja aquilo que Deus decretou. E o Piper, pegar um dos bambambãs do calvinismo na atualidade, Deus planejou, ordenou e governou os ataques às Torres Gêmeas em 11 de setembro. Ele disse isso, e provavelmente você, como calvinista, deve concordar com Piper. Concordo. Ou seja, ele ordenou, ele planejou, ordenou e governou os ataques às Torres Gêmeas. Isso para nós é blasfêmia.
Entendeu? Da nossa perspectiva, isso é blasfêmia, porque é atribuir a Deus a autoria do mal, da calamidade, do estupro, de todas as barbaridades. E nós respondemos a tudo isso de uma maneira completamente diferente. Tudo isso está fora de ordem porque Deus criou seres humanos perfeitos, tudo que Deus fez é bom, mas Ele concedeu uma coisa muito boa aos seres humanos, que é a liberdade, só que Ele concedeu liberdade e o espaço para o exercício dessa liberdade que dá nisso, a rebelião, porque você não pode ficar criando seres livres, conceder-lhes a liberdade e não dar o espaço para o exercício dessa liberdade. Portanto, tudo que está fora de ordem é culpa e responsabilidade do homem, não foi ordenado e nem decretado por Deus. O que Deus decretou é que os seres humanos fossem livres. Vamos lá. Não, assim, só para... Ele falou de Calvino e geralmente o pessoal usa muito, né? Como eu sou calvinista, então vamos falar de Calvino. Mas assim, eu tenho grandes discordâncias de Calvino. Eu não tenho... Geralmente, quando eu participo dos debates, eu me desassocio de Calvino porque não tem como eu fazer defesa para ele aqui, né? Então, mas você não é calvinista? Sou calvinista, sim, mas eu digo assim, Calvino é pedobatista, ele defende o batismo infantil. Eu não defendo. É nesse sentido que eu quero dizer somente, tá? Mas isso que ele falou... alinhado a isso, alinhado à soteriologia, ok. É mais assim, só para desassociar talvez essa imagem de que... E eu penso que não vale a pena ficar também fazendo defesa Calvino aqui, tá? Mas assim, as coisas que ele escreve, né? O Piper a mesma coisa também, você percebe que existe o decreto que Deus organiza, o que Deus faz acontecer, mas existe o que os homens praticam. E aí o que você chama de liberdade, eu chamo de responsabilidade. O que você chama que o homem tem liberdade para poder fazer e tudo mais, eu chamo de responsabilidade. O homem tem responsabilidade diante de Deus. Mas que responsabilidade ele teria diante de Deus se ele está obedecendo o decreto de Deus? Não. Ele está obedecendo o decreto eterno de Deus, mas nós temos a palavra revelada, que foi o que nós já falamos aqui anteriormente. Mas o homem tem escolha para fazer ou não fazer aquilo que está decretado? Se Deus decretou, como que o homem faria algo diferente? Não, ele tem não, para fazer algo diferente do que Deus decretou, não. Então ele não tem responsabilidade. Mas nós não sabemos que Deus decretou. Eu não sei detalhadamente o que Deus decretou. Eu vou matar uma pessoa hoje. Certo. Deus decretou, na sua opinião. Eu tenho opção de não matar aquela pessoa? Se Deus decretou, não. Então não tem responsabilidade. Claro que tem responsabilidade. Claro que tem. A lei não existe? A lei não fala que não matarás? Não. Então a lei está colocada. Mas eu não tenho outra escolha. Seria isso. Como eu disse, nós estamos olhando da perspectiva de baixo para cima. Eu estou trazendo aqui a perspectiva do que Deus acha. O melhor exemplo que a gente pode trazer sobre isso, para mim, é o exemplo de Jesus, tá? Atos 4, nós temos ali, a partir do versículo 26 em diante, a pregação de Pedro ali, a partir do capítulo 2, e aí no capítulo 4, a pregação diz o seguinte: levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então aqui nós temos o quê? A responsabilidade do homem. Quem que matou Jesus na cruz? Segundo o que o texto vai dizer, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Mas eles fizeram o quê? Tudo aquilo que a mão de Deus havia anteriormente. Aonde que é esse anteriormente? É ontem? Não é ontem, é na eternidade. Onde Deus anteriormente havia determinado. E aí, só para fechar aqui o meu raciocínio, isso é tão verdade que lá em Isaías 53, versículo 10, diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então tudo que Deus faz é com propósito. A morte de Jesus foi com propósito. O pecado de Adão que aconteceu, tudo tem propósito. Deus ele enxerga diferente como nós estamos enxergando. Eu falar assim, então aquilo que é ruim está acontecendo, o homem não tem responsabilidade simplesmente porque Deus decretou. Não, eu estou enxergando daqui para lá. Eu não sei tudo que Deus decretou, eu não sei detalhes do que Deus decretou. O que eu sei é que Deus estabelece uma lei, Deus coloca uma lei. Na morte de Jesus, os homens mataram, eles são responsáveis. Herodes, Pôncio Pilatos, gentios, judeus, todos eles são responsáveis. Mas eles fizeram tudo que a mão de Deus tinha determinado. Valeu por assistir até aqui. Se esse corte te abençoou ou fez pensar, compartilha com alguém que também vai curtir o conteúdo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo corte. Deus abençoe.